JG na escuta, câmbio. Dia. Aí, cara, beleza. Vamos começar a nossa reunião? Nós já temos um certo número de participantes. Está gravando. Eu acho que eu dei bom dia para quase todo mundo, mas se eu esqueci alguém, por favor, me perdoem. Vamos começar, então, a nossa reunião. A primeira parte que eu gostaria de abordar com vocês é com relação a comunicações. Alguém tem alguma comunicação para o Conselho que gostaria de fazer? De registrar? Não. Bom, nós temos uma comunicação que já foi feita, inclusive, né, que foi pelo Fabrício, como é que tem funcionado o grupo. Como é que chama? Desbloquear o microfone de novo. Bom dia a todos. Eu acho que nem cheguei a cumprimentar o pessoal. Desculpa o atraso. E como eu estava adiantando para o professor Flávio, nosso presidente, guias de trabalho, né? Grupos de trabalho. Como a gente já tem no conselho, na verdade, já foi instituído na gestão anterior da Rita, na nossa também, só que os grupos de trabalho que, pelo menos eu entendia na época, salutar, eram aqueles pontuais, grupos de trabalhos específicos. Por exemplo, um estudo que tem que ser desenvolvido no zoológico de Cascavel, montar um grupo de trabalho com uma comissão temática, e essa comissão apresentar um parecer depois para o plenário, depois o plenário referendar esse parecer. Para não ficar ociosa essa comissão montada. Na OAB Paraná, nível estadual, também foi desenvolvido grupos de trabalho, que é os chamados GTs, que é as mesmas comissões temáticas que nós temos no Conselho. E são com pontos específicos também. A Estrada do Colono, uma comissão específica para a Estrada do Colono. E eu penso que flui de forma mais mais dinâmico, né, e mais efetiva a participação de todos. Era isso, presidente. Nós estamos tentando implementar isso, né, à medida da necessidade. Vamos ver se a gente consegue efetivar isso, fazer como prática para facilitar o trabalho do Conselho para esses temas específicos. Alguém tem mais alguma comunicação que gostaria de fazer? Bom, então vamos para a nossa pauta deliberativa. Primeiro ponto é a aprovação da ata 02 da última reunião. Eu disponibilizei no nosso grupo do WhatsApp a ata para que os conselheiros darem uma lida. Eu queria saber se é possível colocar em votação essa ata. Só um pouquinho que tem um cachorro aqui querendo acesso aqui à sala. Pronto. Podemos colocar em votação? Sim? Pode. Então, em regime de votação, aqueles favoráveis à aprovação da ata, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções? Está aprovado, então, a ata da última reunião. O segundo item é um item de atualização e regularização das entidades que compõem o COMAN. Por que que nós precisamos discutir esse assunto? Não sei se vocês acompanharam essa semana, eu coloquei algumas mensagens no nosso grupo do WhatsApp. A secretaria... secretaria não. Ailton, como é que é a SEMA com C? O que significa SEMA? Conselho Estadual do Meio Ambiente, professor. Oi? Conselho Estadual do Meio Ambiente. Conselho, obrigado. O Conselho Estadual do Meio Ambiente
fez uma série de solicitações para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, solicitando alguns documentos e fazendo alguns questionamentos com o propósito de renovação da liberação para licenciamento. É isso? Confere? Isso, bom dia a todos. O Conselho, tendo em vista na nossa renovação da certificação de licenciamento ambiental, o Conselho Estadual, SEMA, ele fez algumas solicitações para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a SEMA, para fazer algumas justificações, e eles interpretaram na legislação de 2008 que algumas entidades, né, que são estaduais, são públicas, mas eles colocaram um item lá que o conselho não é paritário, né? Nosso conselho, pela lei, não está paritário. Embora o nosso entendimento ali, ele está paritário, né? Mas, e a gente estudou um pouquinho sobre o que é paritário, é o governamental e não governamental. E parece que o entendimento do sistema ele veio questionando isso, né? Nós questionamos também o nosso jurídico do município para fazer o parecer, mas nós precisávamos da composição atual do Conselho, do Coman, como que ele está, se teve alguma alteração aí durante por alguma publicação, a questão do regimento interno, para que a gente discuta essa questão da qualidade, né? E é importante porque nós, para renovar a certificação, nós vamos ter que comprovar para o SEMA que nós estamos paritários. O Coman de Cascavel ativo, e que isso está, que tem a questão do fundo funcionando, está tudo ok, porém essa questão da paridade, esse questionamento, né, que houve, para a gente tentar entender tudo isso e buscar uma alternativa para fazer a resposta ao Conselho Estadual. Nós estamos até o dia 23 de junho para fazer essa resposta ao Conselho Estadual. Sim. E daí eu fui olhar a lei e as suas alterações e também o nosso estatuto, e eu percebi, bom, uma coisa parece clara para todos nós, né? Desde a pandemia nós tivemos um certo descolamento de algumas entidades que faziam parte do conselho não têm aparecido, não têm se manifestado, então nós precisamos renovar o convite ou solicitar, se tem interesse em permanecer, para a gente regularizar a situação dessas entidades, coisa que eu pretendo fazer agora, logo a seguir dessa reunião, dependendo das decisões tomadas. E uma outra coisa é que, na nossa lei municipal e também no estatuto interno do CUMAN, nós temos uma lista de entidades que são consideradas governamentais e não paritariamente, só que essa lista ela caduca periodicamente. Por exemplo, no nosso regimento interno consta, por exemplo, Rodovia das Cataratas S.A., Cataratas como sendo um dos membros da representação não governamental. E esta empresa ela deixou de explorar o trecho do pedágio aqui, e não sabemos se ela vai voltar ou não. Então, fica uma situação inadequada para a constituição do Conselho, uma vez que essa instituição ou não existe mais, ou não tem mais representação local, ou às vezes mudou de nome, tem lá IAP, daí não existe mais IAP, agora é o IAT, daí eu não sei como é que é o jeito mais prático da gente fazer as alterações. Talvez o Fabrício possa nos ajudar, porque se a gente faz uma lista, essa lista é caduca, nós temos que estar fazendo alterações constantemente, tanto da lei municipal quanto do estatuto interno. Se a gente só coloca assim, representação de modo bem genérico, a gente pode ter problemas, porque depois de um certo instante podemos ter ou não entidades que são correlacionadas ao meio ambiente e que querem fazer parte do conselho e entrarem e saírem, aí vira uma bagunça. Eu não sei qual é a melhor alternativa. Eu estou pronto a ouvir recomendações e conselhos. Presidente, já tomando a palavra, bom dia de novo a todos aí, aproveitar e ver se eu posso colaborar de alguma forma. Em 2020, nós fizemos muita substituição justamente
Porque quando foi criada a lei municipal que instituiu o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o prefeito teve que fazer o quê? Reunir todas as entidades governamentais e não governamentais existentes e atuantes no nosso município, na época, inclusive a ONG Uru, que foi fundada pelo Ney, hoje secretário, que hoje não existe mais, né? E todas as entidades foram colocadas, enquadradas como governamentais e não governamentais. E, paritariamente, foi nomeado o secretário do Meio Ambiente como o primeiro presidente do Conselho Municipal, né? E a própria legislação, artigo 7º, se não me engano, e o artigo 10 do nosso regimento, ele prevê o quê? Que a entidade faltante, ausente, que não participa, ou extinta, ela pode e deve ser substituída para manter a participação social do Conselho, porque sem entidades não tem participação social, não tem Conselho do Meio Ambiente, não tem nada. Se a entidade deixa de existir, ela tem que ser substituída por outra. Se uma entidade governamental deixou de existir, deixou de participar, deve ser substituída por outra governamental. E assim nós buscamos em 2020. Eu até tenho um documento na mão aqui, por exemplo, foi publicada a Resolução 3 de 2020, onde foi substituída a ONG Uru pela ASCOB, que é representado pelo Vili hoje, o CESOP também, que não participava mais, pela Guarda Municipal Ambiental, que não está participando também, que deve ser oficiado, salvo engano, acho que não tem ninguém participando, a AMIC, que não estava participando pelo SECOV, né? Depois a AMIC voltou a participar, salvo engano, algo assim, e a Procuradoria Municipal do município, a Procuradoria Jurídica do município pelo Território Cidadão, né? E a Associação de Engenheiros, também, que não estava participando, pela Associação do Oeste Paranaense de Engenheiros Ambientais, né? Tentando manter essa paridade. Então, a sugestão minha é que, através da Secretaria do Conselho, faça um levantamento das entidades participantes, né? E enquadre elas em governamentais e não governamentais, para que a gente possa fazer essa análise e, em faltando alguma entidade governamental ou não, fazer a convocação dessa entidade, né? Expedir um ofício, o presidente do Conselho tem uma disposição que diz que 2 faltas consecutivas ou 3 alternadas, salvo engano, o presidente tem que oficiar a entidade para que a entidade chame o conselheiro que foi indicado, né, para participação, né, ou indique outro conselheiro, sob pena de não fazendo, seja substituído. Daí é convocada uma reunião especial, publicada a resolução no Diário Municipal, Diário do Município, né, como foi feito, e resolvida a situação. Não sei se colaborei de alguma forma aí, mas acho que é esse o procedimento. Tudo bem com o procedimento. O problema que eu vejo é com relação à nossa, não só a lei municipal, mas também com relação ao nosso regimento, porque diz assim, artigo 6º, artigo 5º, a representação governamental será integrada pelos órgãos municipais e estaduais conforme segue. Aí tem uma lista. Então, esse artigo, embora depois diga que pode ser substituído, ele diz que esta é a representação. Talvez nós precisemos fazer alteração no modo como está escrito, porque se está dizendo que esta é a representação e ela está aprovada, mesmo se a instituição não quiser mais participar, e aí ela para de atender o estatuto, nós não podemos substituí-la, a menos que seja por um representante da mesma instituição, que tem que ser amarrado pelo estatuto. Essa é a leitura correta, não é? É a questão de interpretação, na minha visão, porque se cada vez que uma entidade faltar 2 vezes tiver que alterar o estatuto, fica realmente complicado. De repente, como você mencionou, às vezes falta uma adequação na redação do estatuto para deixar mais claro e excluir de forma permanente essas entidades, mas eu não vejo muita complicação a partir do momento que você tem atas deliberando pela exclusão da entidade ou substituição e você tem publicação em diário oficial. Então, por exemplo, o efeito prático para o Ney e para a Secretaria de Meio Ambiente para comprovar lá, eu penso que só a redação nua e crua da lei da época, né, a relação da entidade fornecida pelo próprio Conselho através de um ofício para a Secretaria e as resoluções publicadas no Diário Oficial e o regimento interno, obviamente, comprovando que as entidades da época não existem mais, foram substituídas por tais entidades e comprovando que são órgãos paritários, né?
Eu acredito que estaria resolvido. Eu vejo que cada vez que precisarmos alterar uma entidade, tiver que alterar o estatuto, fica realmente inviável. Deixa eu perguntar uma coisa. É possível a gente fazer referência no estatuto a uma listagem em anexo e aí alterar só a listagem? É que, veja bem, publicar o estatuto vai ter que ser publicado no Diário Oficial. A listagem anexa teria que ser publicado também no Diário Oficial. Mas aí seria mais fácil do que alterar o estatuto inteiro, não é? Essa publicação em Diário Oficial, veja bem, ela já acontece. Quando é feita a resolução, que na resolução 3 de 2020, ela já alterou as entidades e teve essa publicação no Diário Oficial. Das entidades que saíram do Conselho e as que entraram no Conselho. Às vezes falta, de repente, então, uma publicação consolidada das entidades atuais no Diário Oficial. Entendi. Entendeu? Entendi. Daí poderíamos alterar só uma vez o estatuto, se for no caso de alterar o estatuto, se todo mundo entender dessa forma, para dizer que conforme anexo 1, o presente estatuto, as entidades participantes correspondem a tantas entidades, né? Algo assim. E daí só alterar essa conclusão. Eu pensei o seguinte, eu não sei se em termos jurídicos isso é aceitável ou não, mas em vez de colocar no corpo do estatuto as entidades, dizer que vai ter uma representação paritária segundo por exemplo. E a partir daí, quando for necessário, a gente só faz uma resoluçãozinha rápida dizendo que a composição do anexo 1 da resolução tal passa a ser tal, ponto, e põe a lista das novas entidades. Isso é possível fazer? Porque é mais fácil do que ficar alterando o estatuto a todo instante. O que você acha? Em termos jurídicos. Eu não vejo problema da minha parte, não vejo problema. O que os conselheiros acham com relação a essa proposição? Que a gente, primeiro, verificar as entidades que efetivamente estão no Conselho hoje. Segundo, com base na lista que nós temos hoje, fazer uma solicitação para as entidades que não têm mandado seus representantes que manifestem ou o nome do representante ou o não interesse em continuar participando. Terceiro, verificar a paridade. E quarto, fazer uma alteração do estatuto de tal modo que, em vez de constar as entidades no corpo do estatuto, a gente faz referência a um anexo e altera-se esse anexo somente. Eu tenho primeiro a solicitação do Ailton para se manifestar, depois do Pilimar e depois do Eduardo. Ailton? Eu que levantei a mão lá, junto mais um aqui. A minha preocupação presidente, o Fabrício também tem esse conhecimento, os conselheiros. Nossa preocupação, acho que assim, as entidades, embora o Fabrício falou ali, a URU, ela existe ainda, mas ela deixou de participar porque tem os requisitos para apresentar aí. Teve um período aí de documental que a ONG não teve interesse de apresentar a documentação e acabou não participando mais do comando, né? Mas eu acho que, do ponto de vista de responsabilidade, a partir do momento que uma entidade que é formada, ela é convocada e ela aceita participar de um conselho, ela deveria de assumir uma responsabilidade maior, né, sobre isso, porque, afinal de contas, há uma portaria dessa participação, há uma divulgação diária oficial, há toda uma burocracia administrativa, e o conselho também tem que fazer uma quantidade mínima, né, de entidades que precisam para o conselho, né? O conselho é tão importante, principalmente agora nesse momento do mundo aí, né? A gente precisa fortalecer o comando, né? Eu acho que isso é importante. A gente tem que chamar a responsabilidade dessas entidades e continuar, não ficar desistindo a cada pouco, trocando, que é um problema. Então, eu vejo que talvez para nós resolver esse problema, né? Eu acho que a lei, o conselho que foi criado sempre foi por conferência. A primeira lei não, depois a composição era feita nas conferências. Nós não tivemos mais conferência do meio ambiente, né?
e passou essa substituição direta por portaria dentro do Estatuto e do Regimento Interno. Eu acho que é válido. E eu também não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que o problema nosso é como explicar para o Conselho Estadual que nós temos uma lei que ela está ultrapassada, que o IBAMA, por exemplo, não está mais em Cascavel, não tem representação aqui. Como é que eu vou exigir que ele participe? O entendimento que eles tiveram lá parece que a UniOeste ela não ia compor representação pública, por ser representando as universidades, ela não teria uma característica de pública nessa representatividade, né? Nessa paridade. Porque não estaria representando a UniOeste, sim as universidades. Então, eu acho que se a gente responder para o Conselho, como o Dr. Fabrício colocou, presidente, colocando o regimento interno, o estatuto, e que há as alterações, e talvez publicar essa composição agora, a partir da última eleição, né, colocando a paridade das entidades, independente delas estarem efetivas ou não, né, se está participando ou não, mas mostrar para o Conselho Estadual que nós temos um regimento interno, tem uma legislação interna que está sendo cumprida, e nós fazer esse anexo, embora eu acho que nós precisamos rever essa lei, né, com esse compromisso, se o Conselho entender, de nós atualizar essa legislação, né, lá de trás, para fazer um acompanhamento mais da realidade ele vai ficar. Se eu não aceitar, aí né? Eu achei esse encaminhamento com toda a composição, a publicação da composição interna, a gente tentar ficar para eles que a lei é uma coisa, mas as limitações que estão sendo cumpridas. Sim, o atendimento a essa demanda do Conselho Estadual, ele pode fazer com mais tranquilidade. Isso não impede a gente, eventualmente, fazer os ajustes necessários internamente aqui para tornar a coisa mais ajustada. O Vilimar? Bom dia a todos. Desculpe o atraso aí. Eu vou só fazer... Está me ouvindo bem, professor Flávio? Tá. Eu vou só fazer um adendo aí, parcial, não da paridade, mas com relação à frequência, reforçando o que falou o doutor Fabrício, quando nós colaboramos para organizar aí, nós buscamos todas as entidades que constavam naquela relação que tinha a relação interna do Coman. Foi contactado com todas, e daí tem umas que nem sabiam que pertenciam ao Coman. Então, a minha sugestão é que já está no regulamento interno, ou na resolução lá, que 3 faltas, se não me engano, 3 faltas, seguido, não sei quantas alternadas, né? Tem que ler lá, que seja feito o comunicado, se vai participar ainda ou não. Então, foi feito. Então, aquelas que foi levantado, inclusive, eu tive a preocupação, aí, trocando ideia com o doutor Fabrício, nós brincamos até na receita. Por exemplo, tinha, só para citar um exemplo, tinha 3 ou 4 que nós substituímos, né, professor Fabrício? E daí a Auru, por exemplo, só citar porque eu fui atrás do ex-presidente e do presidente e não consegui achar, e achei uma pessoa, falou que ela... Às vezes a pessoa fala também aleatoriamente, não existe mais, mas eu, como tenho um pouco de conhecimento, fui até a Receita, no site, consultei, ela estava inativa na época, porque às vezes atrasa lá alguma informação. Não é que ela não possa voltar à entidade, né? Mas naquele momento ela não estava apta e não tinha também a quem contactar. Por isso que eu acho que foi discutido aí, mas o controle de presença é importante, porque daí só vem colher os frutos quando está tudo ok, né? Então, eu acho que isso aí deve permanecer ou melhorar, mas ter o controle de presença. Ok. Participação. Fabrício, você mencionou essa listagem que vocês fizeram
lá atrás de substituição de entidades. Você disse que estava até fácil na sua mão aí. Você poderia encaminhar para a gente? Claro, perfeitamente. Eu tenho alguma coisa no Drive, salvo aqui da época. Eu tenho ofício para a secretaria, publicação no Diário Oficial, a ata de reunião, a resolução, e eu encaminho para ti. Vou encaminhar aqui no WhatsApp, no privado. Tá. E daí, se precisando de alguma coisa, mas é o padrão, acho que dá para seguir esse padrão, né? Se precisar de algum auxílio aí, a gente está à disposição. Maravilha. Eduardo? Bom dia a todos. Estão me escutando? Ok. Legal. Seguinte, eu estava dando uma olhada aqui na legislação, a gente percebeu uma coisa, nós somos muito bons para excluir entidades, mas somos ruins para captar novas pessoas para participarem, né? E aqui diz o parágrafo 2º do artigo 7A, que por meio de convocação amplamente divulgada e com antecedência mínima de 15 dias e durante a conferência municipal realizada anualmente, o Coman convidará as entidades legalmente constituídas para se cadastrarem na listagem que ficará armazenada e será utilizada no caso de vacância. Ou seja, talvez a gente esteja pecando nesse ponto, a gente deveria estar fazendo uma divulgação e cadastrando as entidades para, quando falta, a gente chama elas, fala, ó, vacou aqui uma vaga, vamos substituir. Então, minha sugestão aí é que, eu não sei se vai ser feito esse ano uma conferência municipal. Só tomando a frente, doutor, a conferência ela é realizada de 2 em 2 anos, obrigatoriamente. O ano passado já teve essa conferência e esse ano já passou a data. Então, foi essa semana agora passada, Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, provavelmente vai ter uma comissão pensando na conferência do próximo ano. Daí pode ser essa sugestão tua, acho que vem a calhar realmente. Temos que divulgar melhor. Né? Sem dúvida. Então, sugestão, já que não tem a conferência esse ano, de repente a gente não faz a divulgação mesmo, né? Faz a divulgação para se cadastrar, o Coman está convidando as entidades para se cadastrarem para em caso de vacância. Faz a publicação no diário, na página lá, e de repente aparecem até espontaneamente algumas entidades aí. Uhum. Sem dúvida, muito boa sugestão. Vamos segui-la sem dúvida. Fabrício, eu acho o seguinte, dados governamentais, por exemplo, é uma incoerência o pessoal cobrar um negócio da SEMA se nem o IAT em Cascavel participa. Eu acho que eles deviam fazer um ofício, por exemplo, no caso governamental, no caso, quando ela não participa, ela é abdicando da vaga. Por quê? Porque eles ficam com o documento. A gente sabe muito bem, pelos anais, pelas histórias, nós vamos ver mesmo, é complicado. Então é o seguinte, pedir, por exemplo, vamos ver a Sanepar não está participando da reunião, então ela que manda o documento dizendo não vou participar e colocar os motivos. Porque numa situação especial que aconteceu alguma coisa, que precisasse do conselho, não, ela vai dizer não, porque você abdicou aqui, entendeu? Porque a gente tem N motivos, os caras têm N justificativos de falta. Por exemplo, o IAT, por exemplo, ele devia ter um documento dizendo, convidar novamente, ela que diz o porquê que ela não vai participar. Por quê? Porque quando o órgão ambiental que fiscaliza, por exemplo, a SEMA, vai dizer, não, o IAT que não participa. Entendeu? É uma situação, como que ele não participa se ele que é o gestor que em casos especiais, que licencia também. Ele vai fazer todos os procedimentos diferentes porque não está enturmado. Então, eu acho que devia abdicar e dizer o porquê. Porque a mesma secretaria que cobra da SEMA é a mesma que faz gestão do IAT. Então, eu acho que é uma coisa meio incoerente. Então, assim, o órgão governamental devia ter mandar um retorno justificativo para ele. Entendeu? Dizendo por que não quer. Porque senão acontece assim, quem tem que fazer não faz, não participa, e como é que fica? Será meu pensamento. Fabrício? Só para finalizar, e aí fazendo coro à voz do Luizão. Luizão, bom dia. Com muita propriedade. Eu tive a oportunidade de participar, veja, acho que desde 2015, salvo engano, eu participo do conselho há um tempinho, desde 2015 o IAT não participa do conselho.
e fala categoricamente, através da sua presidente, a Marli, que não tem interesse em participar. Porém, aí eu tive reuniões também com o doutor Ângelo a respeito dessa situação, há um tempo atrás, e de forma muito categórica, aí é uma questão de entendimento, o entendimento do Ministério Público, e eu compartilho disso, mas daí é uma questão de posicionamento também do Conselho, colocar panos quentes ou não na situação, a partir do momento que uma lei municipal faz uma composição de um conselho, publica no Diário Oficial através do Legislativo, que um órgão do Estado ou do município vai compor aquele conselho, não é dado ao seu presidente, não é dado ao seu diretor, por exemplo, se furtar essa participação. Porque a lei expressamente determinou a participação dela, a inclusão dela. E como bem pontuou o Luizão, é um órgão de fiscalização, é um órgão de licenciamento ambiental. A participação é, na minha visão, imprescindível. Se o órgão não participa, tem uma outra vertente de posicionamento do conselho, aí o plenário tem que decidir, através do seu presidente, se oficia novamente o órgão ambiental e, não havendo resposta ou não havendo recusa, oficiar imediatamente o Ministério Público comunicando, doutor, a lei municipal expressamente incluiu o IAT, mas desde 2015 nós não temos representantes aqui no Conselho. A última reunião que o IAT participou foi na data tal. Né? Aí o Ministério Público vai expedir uma notificação recomendatória para o IAT participar. E eu tenho certeza que daí eles virão participar. Mas aí é uma questão de posicionamento, uma questão, como falei, eu entendo, Luizão, eu compartilho o teu entendimento também, eu tenho essa visão pessoal, mas é claro que tem que ver o direcionamento que o Conselho pretende dar para a situação. Simplesmente ignorar e colocar uma outra entidade no local, ou insistir na participação e buscar os meios legais de forçar aí, ainda que através de uma promotoria, forçar que eles venham participar. Era isso. Só para ilustrar, a gente faz parte de uns comitês de batismo aí, né? Também é o mesmo procedimento, sai uma lei e tal. As entidades que faltar duas reuniões têm que justificar, e isso é mandado também para a promotoria da área, né? Por exemplo, para justificar por quê. E internamente a gente tem o seguinte, o titular e o suplente. O titular nunca participa, só o suplente, ele tem que se justificar porque ele não está participando também, internamente. E daí porque isso é um aspecto jurídico e é de interesse do órgão participar. E como é que eu vou cobrar um negócio se eu não participo, eu não sei o que está acontecendo? Entendeu? Como é que ela vai encaminhar algum procedimento para nós que for necessário encaminhar para nós, se ela nem sabe o que está acontecendo? Eu acho que tem que parar com essa palhaçada, os caras têm que se conscientizar. Certo? Porque no Paraná, só Ponta Grossa e Cascavel que não participa, eu verifiquei todos os conselhos. Entendeu? Ponta Grossa já foi tivemos uma reunião com o Everton, lá, que é o presidente do IAT, e até falou, por que os caras não participam? Ele falou que não sabia que os caras não participavam. Entendeu? Eu acho que se mandar para eles o convite, mandar via diretoria da CDS lá, os caras vão se coçar. Porque para nós é importante. Porque tem coisas que a gente tem que decidir algumas situações, alguma legislação nova que muda, o entendimento de legislação que eles têm, às vezes é errado, né? No meu ponto de vista, algumas coisas. Aqui a gente estava falando antes, professor, então que a gente conseguisse trazer e fazer um crescimento junto, que a gente não está no conselho só para legislar, a gente está para aprender também, né? Então, acho que era importante. Não só oficiais e a CDS, nível de Estado, que daí eles que se expliquem. Entendeu? Ele não tem cabimento nenhum. A CDS vai cobrar, que os conselhos estão dentro dela, da SEMA, se o órgão dele não participa, não pode cobrar nada. Não vira bagunça. Eu entendo, mas não falando não como presidente, mas como conselheiro, se vocês me permitem, eu sou da opinião que a gente deve encaminhar uma solicitação pedindo uma representação e dando um prazo para que esse retorno apareça. Não havendo, nós vamos informar que
essa entidade X, qualquer que seja ela, não estou me referindo diretamente ao IAT, não vai ter participação no conselho, vai ser retirado o nome, etc, e segue o barco. Segue o baile, segue o barco, porque assim, a gente até pode obrigar o IAT a aparecer. Aí, ele simplesmente vem numa reunião, não vem na outra, não vem na outra. O estatuto nos obriga a entrar em contato com eles de novo. Olha, o representante não está vindo. Vai substituir? Ah, tá, nós vamos substituir. Daí vem mais um. E a pessoa entra muda, sai calada, não participa de nada. Eu acho que a gente não ganha nada com isso, a não ser trabalho para ficar mandando ofício, mandando solicitação, trocando, mudando de novo. Porque se a entidade não julga ser do interesse dela, por qualquer motivo que seja, participar do conselho, eu só posso lamentar e tocar o barco do jeito que eu posso. Essa é a minha opinião pessoal. Vamos fazer encaminhamentos com relação a esse ponto? Alguma sugestão? Professor, bom dia. Ailton. Pode falar. Eu tenho duas propostas de encaminhamento aí nesse sentido, para colocar sob avaliação, aproveitando a fala inicial do Dr. Fabrício em relação à formação dos grupos de trabalho, que a gente forme, né, o grupo de trabalho, acho que isso até está no regimento, o grupo de trabalho em relação à legislação, também com base na fala do Ney, para fazer uma análise em relação à nossa lei e a possibilidade e proposta, talvez, de revisão dela, bem como do nosso documento interno, justamente para que a gente tenha condição de ter ferramenta e instrumento em relação a essas demandas que apareceram agora. Então, encaminhar, criar um grupo de trabalho da legislação para poder avaliar a possibilidade ou não de revisão da nossa lei e também do regimento interno para trazer para o pleno do Conselho. Esse é o primeiro encaminhamento. O segundo, dada a urgência que nós temos em relação à apresentação ao SEMA, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, de que o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Cascavel está ativo e que tem reuniões regulares e que tem entidades participantes, fazer as notificações para as entidades que não estão comparecendo no processo, publicar via resolução do comando as entidades que fazem parte atual do Conselho, antes do dia 23, para a gente poder juntar a documentação, e com base nisso a gente responde ao Conselho Estadual, porque o nosso Conselho ele está ativo e ele tem entidades participantes e, segundo a lei, ele tem entidades que deveriam estar participando. Então, nós notificamos essas entidades que não estão participando e informamos ao SEMA e assim a gente consegue sanar essa primeira demanda em relação ao procedimento de credenciamento do licenciamento do município, do processo de licenciamento do município junto ao Conselho Estadual. Seriam os dois encaminhamentos. Teria um terceiro que não sei se cabe nesse ponto específico agora, mas coloco para análise dos conselheiros, que seria talvez, com base na fala do doutor Eduardo, a gente, o que preconiza a nossa lei do Conselho atual, realizar ainda este ano a Conferência Municipal do Meio Ambiente, tendo em vista que a conferência do ano passado foi prejudicada por conta do Covid e foi feita de maneira online, realizar uma Conferência Municipal do Meio Ambiente ainda este ano, sem prejuízo à Conferência Municipal do ano que vem, que seria na Semana do Meio Ambiente, e essa conferência ser com base no tema da reestruturação do Conselho, se assim o grupo de trabalho entender, pois, na grande maioria dos conselhos, as entidades elas são eleitas na conferência, as entidades do segmento não GOV. Então, a lei determina quem são as entidades GOV que devem participar. A nível do Conselho Estadual, por exemplo, tem os órgãos do governo do Estado que devem participar, e aí são eleitas
7 entidades e associações conservacionistas e 5 universidades, a nível de exemplo. Então, talvez nessa nossa alteração seja isso, mas eu acho que esse terceiro ponto não encaixa aqui. Seria isso. Com relação à sua primeira... Como é que é? Gente, minha cabeça está um lixo hoje. Primeiro encaminhamento? Encaminhamento, isso. Obrigado. O primeiro encaminhamento, eu verifiquei aqui rapidamente, eu não sei se a lista está completa na minha planilha, mas nós temos elencados no grupo de trabalho de assuntos jurídicos os doutores Fabrício e Eduardo para verificar esses assuntos e eu gostaria de participar também, se esses dois conselheiros se dispuserem a dar uma olhada não só no nosso regulamento interno, no nosso estatuto interno, mas também na versão mais recente da lei, para ver se a gente precisa fazer alguma alteração, alguma atualização da lei, porque ela é de 2003, se eu não estou enganado, depois teve uma alteração em 2005 e outra em 2008, se eu não estou enganado, essas datas, mas vale a pena a gente dar uma olhada para ver se não é necessário a gente fazer uma atualização dos termos da lei municipal para sugerir isso para o município e o estatuto também. Os dois conselheiros concordam com essa tarefa árdua? Com certeza. Tem mais alguém que gostaria de fazer parte desse GT? Eu gostaria de fazer parte, se possível, dessa comissão, presidente. Ok. O Ailton, Fabrício, Eduardo e Flávio. Mais alguém? Não, tá bom, né? Muita gente, fica mais difícil a gente se reunir. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aprovado. A segunda demanda, que é com relação a... Gente, por favor, alguém me preste um cérebro. O segundo encaminhamento, professor, é de que nós façamos as notificações para todas as entidades. Sim, lembrei. E que a gente publique uma resolução referendando as entidades ativas. Sim. A gente não... com relação a isso, o meu entendimento é que a gente não precisa fazer isso a toque de caixa para atender até o dia 23 a solicitação do SEMA. A gente já pode informar como é hoje, informar que existe um fluxo de entrada e saída de instituições e sempre se busca a paridade. Falamos como é hoje a situação e a gente pode, com um pouco mais de prazo, sem embolar o processo, fazer esse questionamento, fazer esse rescaldo, né? Pegar as entidades que constam na nossa lista que deveriam estar participando e convidá-las ou pedir a manifestação do interesse de permanência ou não, e, como proposto pelo doutor Eduardo, a gente fazer um chamamento público de algum modo, e não só na conferência, mas assim, a gente pode fazer esse chamamento por outros canais para ver se existe interesse em outras entidades para fazer parte, considerando sempre a paridade. E com relação ao terceiro, que seria a realização de uma conferência esse ano, aí eu não sei não. Me dói o coração pensar que eu vou fazer uma conferência esse ano e uma outra ano que vem. E aí desse ano seria basicamente para fazer a votação dessas entidades. Eu acho que a gente pode fazer isso de outro modo. Não sei o que os conselheiros acham. Comentários? Sugestões? Eu acho que não deveria fazer a conferência esse ano, até mesmo que ele não vai conseguir fazer no mês de junho, né? Que no estatuto lá também estabelece lá que tem que ser sempre no Dia Mundial do Meio Ambiente, na semana. E a semana está terminando. Daí eu vou criar uma outra situação. Eu acharia que, de repente, fazer um chamamento, sim, mas conferência, senão não tem tempo hábil para isso aí, para fazer no mês de junho, que seria o mês do meio ambiente.
Eu não sei, eu acho que é muito em cima, e nós corremos o risco, como aconteceu nas outras conferências, você não tem um público grande para participar, né? Entendeu? O pessoal Cascavel é ruim disso aí. Mas é dispensar isso, beleza? Obrigado. Priscila? Bom dia, professor, bom dia a todos. Eu concordo com a sua opinião, professor Flávio e do Luizão também, porque é muita energia desprendida, a gente precisa de muito trabalho em cima de uma conferência, né? Então, acho que para ficar uma coisa bem legal, bem bacana, acho que o ano que vem fazer com um grande público, num grande espaço, com um planejamento para que isso aconteça, né? Eu acho que seria mais adequado. A divulgação com relação às entidades, eu acho que é interessante, a gente pode fazer de outras maneiras, mas penso que deveríamos deixar a conferência para o próximo ano, seria mais adequado. Mais alguma consideração? Não? Então, vamos lá. Com relação à proposição 1, que é da revisão do Estatuto e da lei municipal do Coman, todos concordam com o questionamento do grupo de trabalho composto por Fabrício, Eduardo, Ailton e Flávio para analisar o documento e propor sugestões e apresentar para esse conselho? Sim? Contrário? Sim. Abstenções? Com relação à proposição de fazermos um rescaldo das entidades que não estão funcionando ou que não estão tendo representação no Conselho, de modo independente à resposta à solicitação do Conselho Estadual do Meio Ambiente, podemos seguir segundo esse procedimento? Respondemos ao Conselho, mostrando como está a situação hoje, inclusive eles nos pedem resoluções, atas e tal, para a gente comprovar que o Conselho está atuando, isso é fácil de fazer, porque ele está atuando, e, paralelamente, fazemos essa verificação com relação às entidades. Pode ser assim? Sim. Sim? Maravilha. E com relação à proposta de realizarmos uma conferência do meio ambiente no ano de 2022, por conta da excepcionalidade da que foi em 2021, por conta da pandemia, ou se deixamos para o ano de 2023. Favoráveis à proposição de realizarmos uma conferência em 2022, por favor, se manifestem. Eu entendo que não é necessário a gente fazer, porque a gente vai fazer a destempo, né, da lei, então não acho que seja válido fazer esse ano, né, fazer assim a toque de caixa, mas também acato o que for decidido aí. Ok. Professor, nós somos a favor para o ano que vem também, tá? Como eu falei no terceiro encaminhamento, eu não sei se era o momento da apresentação, porque a realização da conferência, ela depende do resultado do grupo de trabalho da legislação. Então, o que eu falei ali, eu tinha 2 encaminhamentos, e aí esse terceiro eu não tinha certeza se ele cabia naquele momento, porque eu acho que depende do processo. Concordo com a Priscila que a gente precisa ter tempo hábil para fazer uma conferência antes do. Em relação às datas ambientais que provavelmente poderiam ser disponibilizadas, a melhor seria lá no dia 30 de novembro, lá daqui 6 meses, seria o período mínimo que a gente poderia para fazer. E aí ficaria talvez a do ano que vem. Então, podemos até retirar essa proposta, esse encaminhamento que o Conselho assim entender. Maravilha. Todos concordamos, ficamos todos felizes com isso. Muito obrigado pela participação nesse ponto. Vamos para o próximo item, então. Eu acho que nós podemos... Os 2 itens são semelhantes. Então, eu gostaria de discuti-los conjuntamente. O item 3 é análise e deliberação referente a um processo número tal da empresa C. Freitas Domingues,
que solicita a conversão de multa em serviço de conservação do meio ambiente. E o item 4 é a solicitação de parecer para implantação de condomínio da chácara feito pela empresa Alcab Empreendimentos Imobiliários Limitada. Perdão, acho que esse item 5 já foi resolvido, não foi? Se eu não me engano, foi deliberado na última reunião que voltaria para a secretaria, né? Não, eu acho que eu cometi um engano. São dois pedidos de reavaliação de multa ambiental, não é isso? Eu mandei para você, Eduardo? Isso. São dois. O item 5 está equivocado. Isso aí já foi resolvido. A comissão se reuniu, tem algum parecer com relação a isso? Eu me lembro de cabeça ter enviado para o Eduardo, para a Ana e tinha pelo menos mais uma pessoa que eu não estou lembrando quem é. Para mim. Para quem? Luizão. Foi para o Luiz? Verdade. Isso. Perdão, Luiz. Não, a gente reuniu na Serra Freitas, não chegamos à conclusão, porque é o seguinte, ainda falta fazer mais uma... E para a Ana também, né? Ficou de a gente fazer mais uma reunião e tinha uns itens aí que não estava bem obscuro, na verdade, né? E não caberia, se analisar bem, não caberia recurso para a empresa. Não tem como converter em multa ambiental, mas a gente, como tinha uma outra lei nova, a gente tinha que estudar. A gente tem uma reunião, entendeu? Não, você pode repetir, dificultou demais o seu áudio. E é o seguinte, a gente não fez a reunião, um lugar meio ruim, a gente não fez a última reunião, que a gente pode fazer mais uma reunião para decidir. Estou aguardando o pessoal aí para a gente ver se de repente já faz na próxima semana e decidimos isso aí. Eu só queria aproveitar o ensejo aí, que ficou na outra reunião, como eu estava em viagem, não consegui participar do conselho, sei que já ficou decidido. Nós só pedimos a avaliação do conselho no caso do condomínio lá, porque ele está totalmente fora da lei, né? Ele apresentou um negócio para nós, um terreno de 1.000 metros quadrados cada lei, e para o conselho ele apresentou um terreno de 3.000 metros quadrados cumprindo a lei, né? Então, quer dizer, ele tentou ludibriar o conselho. E daí a gente encaminhou para ele com as cidades para que ele tome as devidas, né? Porque a Sanepar, ela não negou a carta de viabilidade, mas disse que ele tem que cumprir a lei, que é no mínimo 3.000 metros quadrados. E veja bem, 20.000 metros quadrados da lei estadual, 3.000 a municipal, e o cara quer fazer terreno de 1.000 metros. E apresentou um documento para o conselho dizendo que ia fazer de 3.000, mas o documento que mandou para a Sanepar é de 1.000. Por isso que a gente encaminhou para vocês, só isso. Mas já está resolvido isso aí. A questão isso aí foi para o Concidades, né? A gente mandou para o Concidades. A questão da Serra Freitas, vamos fazer uma outra reunião, e tem uma outra, que o cara que foi pedido para nós, aquela questão de um corte de árvore. O pessoal fez um corte de árvore, também está disseminado para nós aí. Tem uma outra que está em andamento. O pessoal está ali, uma lida, mas não consegue uma reunião também. A gente queria ver com o Eduardo se ele não consegue fazer uma reunião só e já matar essas duas. Você, Eduardo? Eu não sei quem é o nosso coordenador da nossa banca, acho que é o Eduardo mesmo, né? Não, já está ali, Júlio. Tá para fazer. O cercamento vai ter debaixo daquela passarela, vai passar ali do lado. Tem um áudio aí que está... Certo? Ok, pode falar, Eduardo. Acho que conselheiro lá de presidente, não sei como é que chama ali, o que a gente... Nosso líder lá, que ficaria o João Gabriel ficou encarregado de pegar esses documentos que o fiscal lá que o fiscal falou que estava com o auto de infração fracionado na mesa dele lá, que ele ia juntar, deixar num auto só para a gente fazer a análise inteira, né, desse processo. Só que a gente acabou não tendo retorno. Não sei se o João conseguiu falar com ele, até cobrei ele esses dias.
Bom, então nós temos duas solicitações, uma delas está iniciada, precisando de documentação a ser solicitada para a SEMA, e a outra precisa ser avaliada, é isso? Isso, esse Isso. da Tecnox lá, que é da conversão da multa, é esse que estava com o fiscal lá, que ficou de pegar o processo inteiro para fazer uma análise por inteiro do processo, né? E agora, essa outra do fracionamento do parcelamento do solo lá na área rural, como foi um questionamento à secretaria, e que deveria ser feito pela secretaria, a resposta pela secretaria, e a secretaria repassou para a gente deliberar. Aí a gente tinha conversado na outra reunião, até não vi como ficou na ata, mas a gente tinha conversado de voltar à secretaria para ela deliberar, e daí depois também foi conversado com acho que o próprio rapaz lá, foi sugerido para ele fazer o pedido ao Concidades, mas isso não é esse. É com relação a um corte de árvores, que eu mandei mais recente para vocês. É o seguinte, esse corte de árvore, a pessoa colocou a árvore antes de fazer o inventário. São três coisas. Das chácaras veio para cá, a gente deliberou encaminhar isso para o Concidades, e aí eu cometi o engano de colocar ele na ata de novo. Foi erro meu de colocar na ata de novo. Esse já seguiu, já tem resultado da ata, já foi para o Concidades, e o Concidades deve estar tomando as decisões. Aí tem um pedido de reconsideração de multa e, mais recentemente, um relato de corte de árvore. E daí, nesse mais recente, eu escutei alguém comentando que o encaminhamento teria sido equivocado. Eu reconheço que não olhei o documento, eu só recebi e repassei para vocês. Alguém teria dito que seria necessário antes a SEMA negar, para daí solicitar a revisão ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. Eu não sei se é isso, e eu preciso saber se vocês conseguem se reunir para a gente dar andamento nesses dois pedidos. Eu só acho o seguinte, já que veio para nós, a gente tem que analisar já, né? E já devolver com a resposta para a pessoa. Né? Porque se uma vez que a SEMA mandou para nós podemos, mesmo que ela não negou, a gente já pode dar o nosso posicionamento para servir de base para ela. Tá. Eu acho. Que daí a gente já mata, senão vai ficar um vem e vai, né? Nunca chega no final. Daí. Beleza. Podemos então fazer o seguinte, considerar como em andamento para a gente dar um parecer final na próxima reunião? Pode ser? A gente pode marcar a reunião que eu vou lá e já mata essa aí também. Maravilha. Tá bom. Então, eu peço desculpas mais uma vez pela incorreção da convocação. O item 4, ele não se justifica porque ele já foi resolvido, mas aqui deveria estar esse outro pedido que eu encaminhei diretamente para o Eduardo, para a Ana e para o Luizão a respeito de um corte de árvores que o proprietário alega que não feriu a regulamentação, e ele aparentemente foi multado pelo fiscal da Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu pedi para esse grupo de trabalho dar uma analisada nos dois processos e encaminha para a próxima reunião. Pode ser assim? Ok? Beleza? Pode ser sim. Maravilha. Ser sim, José. Tá. Obrigado por isso. Item 5, uma solicitação da SEMA, segundo ofício 275/2002, para cercamento parcial do Zoológico Municipal de Cascavel, utilizando o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Eu encaminhei para vocês via WhatsApp uma cópia do ofício e uma cópia das considerações, inclusive de um orçamento. Não sei se todos tiveram oportunidade de olhar. E aí alguém me fez um questionamento, deixa eu ver se eu consigo recuperar essa informação.
O Júlio me perguntou se tem mais informações sobre o cercamento, onde vai passar a cerca e se o grupo escoteiro vai mesmo ser isolado. E daí eu disse que a gente poderia consultar diretamente o pessoal da SEMA na reunião de hoje. Atenção, senhores. O Flávio, não soube calma. Um de cada vez. Quem? Ney. Tá, professor, nós estamos com o Rodrigo Neca, ele é nosso gerente da divisão de bem-estar animal e de vida silvestre, né? É o veterinário responsável pelo zoológico, e aí ele vai fazer uma rápida exposição em relação a essa necessidade do cercamento e como vai funcionar mais ou menos esse processo ali, tá? É o Rodrigo Neca, doutor veterinário responsável pelo zoológico. Ok. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Para dar uma contextualizada, fez até desse nosso pedido aí do cercamento. Como vocês sabem, o zoológico está passando por uma série de revitalizações e mudanças, que vai desde a estrutural a também alguns convênios, né? Faz 2 anos que nós conseguimos colocar o zoológico como sócio da ZAB, que é a Associação Zoológica de Aquários do Brasil, e também estar participando de planos nacionais de conservação e ex-situ. Atualmente nós estamos trabalhando com o plano de conservação da onça-pintada, macaco-aranha, e também agora vamos entrar com os bugios também nesse trabalho de conservação. Qual que é a importância disso? Se a gente coloca o zoo de Cascavel, né, parado com os grandes zoos do Brasil, e a zoo do Rio, São Paulo, né? E também, né, dentro dessas nossas melhorias aí, faz umas 3, 4 semanas nós recebemos uma auditoria da ZAB. Nessa auditoria nós tínhamos 2 participantes do Brasil e 2 dos Estados Unidos, a Margarete e o Dave. Eles fizeram uma série de apontamentos, porque a gente está visando receber um selo de bem-estar animal. Que o Zoo de Cascavel está seguindo todas as atribuições, né, que deve ser, né, e para conseguir esse selo, um dos pontos, grande parte deles nós já cumprimos, a gente está com prazo até novembro, porque eu já ia conseguir esse selo em novembro, mas um deles é o seguinte: o Zoo precisa ter um plano de segurança em casos de fuga de animais, né? E para a gente fazer isso, em caso de fuga, eu preciso esvaziar o parque rapidamente. Então, a gente tem isso tudo aí bem bonitinho. Só que qual que é a dificuldade? Eu não consigo ter um plano de fuga, um plano de segurança validado se eu tiver o estacionamento dentro da área do parque e dentro também, no caso, a gente tem os escoteiros. Isso até já foi um apontamento do IBAMA, né, em algumas vistorias que eles fizeram. Então, o que nós iremos precisar fazer? Cercar essa área do estacionamento, né, que nós já temos esse projeto no APC, e cercar essa área do escoteiro. Mas até eu já fiz uma reunião com o grupo de escoteiros, o pessoal ali da presidência, explicando, né, eles foram bem compreensíveis, né, estão trabalhando com a gente, sabem da importância que isso tem para o zoo. Só que para a gente conseguir fazer isso a tempo, a gente ia precisar, a gente tem o registro de preço do serviço metalúrgico, né? A gente tem saldo, tem como fazer, só que a gente ia precisar fazer isso, eu diria assim, a toque de caixa, né? Essa obra, se eu não me engano, o orçamento foi R$170 mil. Mas com isso, eu ia cercar o estacionamento, né? Um estacionamento ia ficar do lado de fora, então a gente ia até poder abrir para o público novamente, porque eles iam estacionar, desce do carro e entra pela entrada principal, ali fazendo o controle de entrada que nós estamos fazendo. E os outros, ali na parte do escoteiro também, mas até em conversa com eles, eu falei que não tem problema deixar um portão exclusivo para eles ali, mas com 2 portões. Entra numa área de segurança, fecha e entra dentro do parque. Porque eles também estão nos ajudando ali na questão da manutenção do parque, os trabalhos de conscientização. Até a gente quer fortalecer a nossa parceria com o grupo de escoteiros que tem ali. Isso só tem a somar com os outros, né? Então, são duas equipes trabalhando com o mesmo objetivo.
E aí, a gente fazendo esse cercamento e todas as outras mudanças que nós já estamos, né, fazendo o zoo até agora, a gente vai dar início a uma obra do Recinto das Aves, uma obra está estimada em R$820 mil, um recinto totalmente diferente do que a gente já tem, né? Então, assim, o zoo realmente ele está ficando de cara nova e a gente ia precisar fazer esse cercamento para cumprir todas essas atribuições das aves e conseguir se ser em novembro. Qual que é a vantagem disso? Ter um selo de acreditação das aves, que é também, ela está associada à Associação Mundial de Zoológicos e Aquários, e eu vou dizer com o zoológico é uma associação que vai estar nos dando esse selo de acreditação, dizendo que o zoo cumpre todas as suas atribuições que vão desde parte estrutural, equipe, trabalho de educação ambiental, conservação, tá? A gente vai conseguir colocar o zoo num novo cenário. Muito obrigado. É Rodrigo, né? Isso. Desculpa, Rodrigo. Muito obrigado. O Júlio gostaria de falar, fique à vontade. Sim, porque eu sou o representante aqui do comando do Grupo Escoteiro, né? E depois daquela pergunta que eu fiz, inclusive o presidente do grupo me repassou algumas informações. Tá, e realmente esse processo já vem se arrastando até antes da pandemia, né? Essa história do cercamento. Então, eu acabei ficando com bastante dúvida sobre como vai ser feito essa... Porque eu vi ali no ofício, né, que dizia cercamento parcial. Então, essa que foi a minha dúvida. Então, não é o cercamento da área toda que vai ser feito agora. É isso? Não, porque assim, todo o cercamento do zoo, ele vai passar de R$1 milhão. Só que o que a gente tem de alguns pontos? Ali na Baixada da Jacarezinho, envolve a questão da alteração da via, por causa do recuo de calçada, e caso a gente for fazer isso, vai ter que mexer na área de mata. Só que dentro dessa notificação que a gente tem do IBAMA, ele não fala que tem que ser construída uma cerca nova em todo o zoo. A gente tem que fazer a manutenção dela e evitar pontos de falha ali na cerca, caso de fuga de algum animal. E essas manutenções, todas elas foram feitas. Tanto que se vocês forem no zoo, vocês vão notar que a gente tem duas cercas. Tem uma antiga e tem uma outra nova. Então, assim, não é ainda só uma cerca, tem duas telas ali, né? E toda ela, a gente já fez, né? A gente percorre, caso tenha pontos, a gente faz a manutenção. Só que nessa questão do escoteiro, né? Na questão do estacionamento, que é algo realmente antigo, a gente ia precisar cercar a área do escoteiro, mas como a gente sabe que o escoteiro tem trabalho dentro do zoo, a gente ia deixar um portão de acesso para o escoteiro ali mesmo atrás do barracão de vocês. Não ia precisar ali da Jacarezinho entrar pela Fortunato Weber. Só que o estacionamento, toda essa parte aí tem que ser cercada, porque isso não é, eu diria assim, a gente quer ter o selo de acreditação ainda vaga. Só que isso é uma notificação do IBAMA, tem que ser feita, e caso ela não seja cumprida, também a penalidade, ela não vai nem eu o responsável legal pelo bem sem ciência do município é o prefeito. Então, isso é algo que a gente tem que fazer, né? Porque a normativa 07 do IBAMA ela é muito específica nessa questão de plano de segurança, né? Do zoo, né? O risco de fuga, tanto que a gente tem até um foco, por exemplo, escrito a possibilidade até do abate de animais, no caso dos predadores, em caso de fuga. Então, a gente tem que ter tudo isso, né? Tudo bem cercado e controlado, direcionar o público na hora do caso isso aconteça. Né? É algo que a gente não quer, mas a gente tem que ter tudo forte caso aconteça, como será feito. E para isso precisa ter o cercamento. Entendido. Maravilha. Alguma consideração, questionamento, dúvidas? Flávio. Pois não. Eu gostaria de entender
sobre o cercamento do zoológico, se nós tirássemos o escoteiro, que ele não existisse ali, tirássemos o estacionamento, que não existisse ali, o zoológico está protegido contra fuga de animais para espaços assim da população? É que, assim, todos os recintos, por exemplo, assim, se a gente fosse pensar em fuga, tem que pensar no caso dos animais de grande porte, eu diria ali as antas e os predadores que a gente tem em grandes perigos, né? A onça pintada, a onça parda e tigre. Mas todos esses animais, para eles chegarem a escapar dessas áreas, eles vão passar, no mínimo, eu tenho que ter falha pelo menos em 3 portões, entende? Então, eu tenho que ter, eu tenho a entrada, a área de segurança do recinto, e eu tenho mais 2 portões. É claro, né, todos os outros, eles seguem, né, o padrão de cerca de acordo com a normativa do IBAMA. Mas se você me perguntar assim, se uma onça escapar uma cerca, vai segurar uma onça? Isso não vai segurar, né? Que é um animal que tem, né? Consegue escalar numa árvore e vai pular. Mas isso é o que a legislação ela pede. Mas para caso isso acontecer, do animal escapar, eu teria que ter uma série de falhas para justificar uma fuga de um animal. Só que para a gente estar com o zoo todo ele regular, ele pede essa questão mesmo do plano de segurança e o plano de fuga. Então, e dentro das notificações do IBAMA foi estacionamento dentro da área do parque e o cercamento do escoteiro. Porque o escoteiro, embora ele contribui com o zoo, são instituições diferentes, entende? Ele não pode estar ali dentro do zoo perante ao IBAMA. E nós, né, para termos o registro do zoo e até passar a nossa licença de operação do IBAMA para o Instituto Água e Terra, eu preciso cumprir com essas obrigações que vão cercamento do estacionamento e cercamento da área do escoteiro. Então, o que se objetiva é isolar o escoteiro e isolar o estacionamento do zoo. É isso? Descongelar. Está cortando o seu áudio. A questão o que se objetiva é isolar o escoteiro e isolar o estacionamento do zoológico, da área de animais, de visitação. Isso mesmo. Sim. O objetivo principal, seu Oswaldo, é que a gente tenha condição de realizar de maneira eficiente o controle de entrada no zoológico, além desse processo de segurança em relação a alguma fuga, mas principalmente o controle de entrada. Hoje, o estacionamento na parte interna não nos permite isso. E, mesmo o escoteiro sendo parceiro do município nesse processo, a área é muito frágil para acessos externos não controlados. Então, a intenção é que a gente tenha o controle de acesso, controle de entrada no zoo, para que a gente saiba quem está entrando e saindo do zoológico, e, ao mesmo tempo, tenha mais uma barreira para caso exista algum tipo de fuga de animal. Fugas de animal dentro do zoológico hoje, ele é algo possível, porém não provável, por conta das medidas já existentes em cada um dos recintos, especialmente dos grandes predadores, e as seguranças já implantadas. A fuga ela é possível, digamos que caia uma grande árvore em cima do recinto do tigre, por exemplo, ou das onças, mas ela não é algo provável, né? Até porque mesmo as árvores de grande porte foram retiradas do entorno desses recintos para evitar qualquer tipo de sinistro. Esse cercamento, ele é a primeira parte em relação ao processo de cercamento total do zoo, que é um processo de reforço da cerca que a gente vai fazer, uma segunda cerca, mas para isso o orçamento gira em torno de R$1.200.000, porque são aproximadamente 1.800 metros lineares de cerca que a gente tem que fazer
em todo o contorno do zoológico. Então, na primeira etapa, a gente vai isolar o estacionamento e o playground, vão ficar para fora do zoo, e vamos fazer um isolamento ou uma delimitação de área em relação ao espaço do escoteiro, mas pela parceria que o município tem com o escoteiro, um portão de acesso sob a responsabilidade do escoteiro para poder fazer com os seus alunos, com os escoteiros, o acesso ao parque. E como que funcionaria esse portão? Igual quando a gente entra nos assuntos, né? O escoteiro, vocês vão ter uma chave, vocês vão abrir um portão, o pessoal entra nesse outro espaço e abre o portão de acesso ao zoo, porque daí a gente tem essa questão dos 2 portões de segurança. Então, não ia... E, assim, esse cercamento também a gente não vai isolar ali o barracão de vocês, tá? Aquela área que vocês têm lateral, até que tem o fundo, tem como se fosse não uma tirolesa, mas tem uns trabalhos suspensos, isso tudo a gente ia cercar e manter isso dentro da área de vocês, porque o espaço ali é grande, então não vai ser o barracão ali, vocês vão ter todo o espaço lateral, é um espaço grande, e vai ter o portão, só que isso realmente é a determinação legal mesmo do IBAMA, né? Isso não tem como a gente fugir disso. E qual que é a vantagem de fazer já? A gente ia conseguir esse selo de bem-estar animal biológico. Então, a gente já vem fazendo esse trabalho no zoo, né? Que vocês podem ver. O zoo, todas as mídias, né, do zoológico são positivas, né? Todos os trabalhos, né? Só que é um trabalho, né, diário, né, da Prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente, né? E com isso a gente conseguiu ser o que eu acho que é o maior desejo, né? A gente consegue, né, até às vezes apagar um pouco do passado dos outros relacionado a alguns problemas anteriores e realmente mostrar a importância dos outros, não só de Cascavel, né? Porque com o nosso controle de pessoas, hoje a gente sabe que mais de 242 municípios visitam o zoo, porque a gente tem esse controle das cidades, e todos os estados e 6 países passaram pelo zoológico desde a implantação da plataforma em novembro. Então, olha a importância que o zoológico ele tem não só para o município de Cascavel, mas para toda aqui, acho que a região. Ok. Outra questão que eu tenho que colocar é que os pilares mencionados no orçamento da cerca ser de tubo de ferro. Isso aí já está sendo definido agora, nessa reunião, com qual material será utilizado? Então, já tem um orçamento, tudo descrito, que, na verdade, como que é essa tela? Ela tem um padrão de altura que o IBAMA determina e um grau de angulação também, se eu não me engano, de 45 graus, né? Então, essa cerca, ela tem, se eu não me engano, 2,10 por mais acho que 50, uma angulação de 45 graus, e toda ela tem que ser, tem o padrão da espessura de tubo, o tipo de tela, o grau da angulação, e tem que seguir essa normativa. Então, esse orçamento que nós temos ali, que acho que é 179 mil, se eu não me engano, ele já é com base no mesmo padrão que a Itaipu usa no Refúgio Biológico Bela Vista. Então, a gente já fez um orçamento que realmente vai dar para executar da maneira correta, sem precisar alterar nenhum valor. Eu questiono quanto à durabilidade de tubos metálicos e sim que se instalasse postes de concreto. A cerca palito, a gente tem como tem bastante área algumas áreas que nós temos ali, as áreas de mata, a cerca palito ela seria muito mais cara porque vai ter que fazer uma baldrama, né, para a gente conseguir colocar ela. Não é a cerca palito, é só a haste de sustentação da cerca feita de concreto. Isso. Então, aí eu teria que ver, né? Por mim, pessoalmente, não existe nenhum impedimento, mas eu tenho que ver a normativa e o que até mesmo no passado a notificação do IBAMA e o projeto que já tinha sido apresentado do IBAMA. A gente tem
a gente já respondeu alguns ofícios do IBAMA, que esse projeto do cercamento também, na verdade, quem desenvolveu ele foi o pessoal do IPC. Então, esse padrão de cerca, a gente tem um projeto já aprovado, projeto arquitetônico, só que nós queríamos executar esse primeiro cercamento utilizando o saldo do serviço metalúrgico que a gente tem dentro lá do Compras Unificado, não licitando uma obra inteira. E com isso, a gente já conseguiu todas as liberações, passar a licença de operação do IBAMA para o Estado e conseguir esse ok da ZAB também. Mas esse padrão de cerca, tudo a gente tem os projetos que a gente também pode encaminhar. Só para ajudar, Oswaldo, só um pouquinho, só para ajudar aqui a entender o processo, esse processo metálico, ele já é um projeto que foi apresentado e aprovado. Se nós alterar ele como projeto, mudar a estrutura de vigas e tal, nós vamos, por exemplo, nós temos que licitar essa nova obra, sendo que nós já temos um processo agora que já está em andamento, que já tem esse material. E aí o questionamento de engenharia, né, como o indivíduo disse, se o poste de concreto ele é mais eficiente ou não, mas ele vai ter que ter uma conexão entre metal e o concreto também. Então, nós teríamos que licitar, fazer um outro projeto, licitar uma obra à parte, com uma cerca mista, com postes, pilares aí de concreto e o restante metalúrgico. E hoje o serviço que nós temos à disposição, que já é licitado, é a cerca metálica, o serviço metálico. Quem sabe no futuro há um novo estudo e uma discussão sobre isso. Mas até, assim, pessoal, ali no Zou, a gente trabalha muito com metalúrgica. Claro, tem vários recintos que nós temos tubos galvanizados. Onde que a gente tem problema com a parte metalúrgica no Zou? Recinto de felinos, onde nós temos a urina dos animais. Mas, assim, para vocês terem uma ideia, a gente trocou todos os recintos, esses recintos tinham 20 anos. Então, com 20 anos, nós tivemos que trocar toda essa parte porque tinha bastante ferrugem. Mas, um exemplo, recintos onde estavam, isso na área de mata, onde estava um cachorro do mato, o recinto a gente só pegou, lixou e pintou e todos os tubos ainda estavam íntegros. Então, assim, claro, né, se for pensar, tem uma questão de durabilidade, mas não é tão um espaço curto de tempo também. Eu gostaria, a questão de materiais, vocês pensam quanto tempo vai durar um pilarzinho, um mourão de metal e quanto vai durar um de concreto? É uma questão de, ao se fazer algo nesse sentido, que é uma obra de duração de longo prazo, é necessário priorizar o material utilizado em função de conveniências de licitação, de projeto, ou se faz bem feito, ou se faz assim, ou fica a situação medianamente resolvida. Esse é o que eu penso. Então, eu fico como conselheiro aqui com a questão de colocar o que eu penso acerca disso. Mas até o que a gente poderia ter, assim, grande parte, mais de 60% a 80% da cerca são áreas limpas, sem áreas de mata, são áreas que não vão ter nem tanta umidade, assim, a área de maior, eu diria assim, que poderia se encaixar esse perfil do pilar de concreto, é a área atrás do escoteiro, né, que até ali é a área de mata, e uma área lateral também ao escoteiro, que são áreas que aí sim a gente poderia, né, por essa questão mesmo de durabilidade. Só que o que a gente vê também com o concreto, se forem locais que nós temos grandes árvores com raízes, as raízes vão estourar os pilares, que a gente teve isso, né, essa manutenção também ela terá que ser feita. A gente tem vários pontos que a gente fez ali, né, no Zou, que é os concretos, e todos eles, com o tempo, as raízes também levantaram todos eles e, né, trincaram todos. Então, assim, cada um tem os seus prós,
seus prós e contras, mas grande parte da cerca ela não ia ficar dentro da área de mata. E essa cerca, com todos os tubos, quando a gente utiliza, eles são tampados na extremidade para não ter acúmulo de água. Todos eles pintados e uma manutenção periódica, pessoal, eu digo que assim, não vou dar tempo, mas assim, a gente vai ter essa cerca por muitos anos. Tá? Ok, então que fica o registro aí que a minha posição é contrária ao uso desse material. Mais alguma consideração, senhores? Podemos deliberar a respeito? A proposição, então, é pela concordância ou não à solicitação feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Contrários se manifestem. Então, em função do colocado, eu sou contrário, ok? Ok. Temos um voto contrário. Mais alguém? Abstenções? Então, consideramos aprovada a solicitação. Vamos encaminhar para a SEMA o parecer do Conselho. O último item não é com relação a acompanhamento e recomendações a respeito do processo de desassoreamento do Lago Municipal de Cascavel. Na segunda-feira, conforme convite que foi enviado para o Coman, houve um workshop onde se discutiu alguns assuntos relacionados à questão hídrica, não só mundial, nacional, mas também a municipal, e, atrelado a isso, foi apresentado uma rápida panorâmica a respeito do processo de desassoreamento do lago municipal. E, em algumas ocasiões, os apresentadores disseram que iam discutir com o Conselho Municipal de Meio Ambiente a respeito desse processo. Eu tenho que informar que nós ainda não recebemos nenhum tipo de convite ou de solicitação para participação desse processo de acompanhamento ou de sugestões, recomendações do processo. Não sei se todos acompanharam uma conversa informal antes do começo da nossa reunião com o conselheiro Luiz, que é da Sanepar. Ele disse que a Sanepar tem interesse que o Coman participe ativamente no processo, e daí o objetivo da colocação desse item em pauta é para perguntar se existem conselheiros interessados em acompanhar com sugestões, recomendações, propostas esse processo de desassoreamento, se formos convidados, e se não formos convidados, provocar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a nos colocar no processo para a gente poder ajudar, porque, como foi dito várias vezes, o lago é nosso, a água é nossa, então nós precisamos opinar a respeito das coisas que nos dizem respeito diretamente. Interessados em compor esse grupo para a gente poder acompanhar o processo? Nós temos hoje, deixa eu ver se eu acho aqui, para assuntos hídricos, nós temos 3 representantes, segundo a minha lista, que eu não sei se é a mais atual: o Luiz, da Sanepar, a Ana, da AOPEA, e a Janicele, que é do IPC.
eu também tenho bastante interesse em participar pela questão ambiental. Ferreira, fique à vontade. Bom dia a todos. Estão ouvindo? Sim, longe, mas tá. Desculpe o atraso da entrada na reunião. Tem que sair de dentro do tubo. Eu estou com uns problemas aí, mas eu gostaria de participar da comissão também. É um assunto que eu gosto de estudar e é uma importância vital, eu vejo. Uhum. Ok, muito obrigado pela oferta. Luiz e Ailton, vocês estão nos escutando? Alô? Ailton está na escuta, câmbio? Na escuta, professor. Oi? Você queria alguma explicação da SEMA? Não, eu quero que a SEMA nos coloque no processo, na medida do possível, para a gente poder contribuir com as nossas expertises a respeito desse processo. Sim, presidente. É um processo delicado, de grande visibilidade, que precisa ser conduzido do jeito mais cuidadoso possível. Claro, eu não sei se eu posso fazer parte do grupo aí também, mas assim, como a gente... Mas você pede, doutor Excelência, o senhor manda aqui. Não, mas não. Eu sou obrigatoriamente estou acompanhando esse processo, né? Eu acho importante a gente fazer um resgate histórico um pouquinho, que em novembro, se não me engano, do ano passado, a gente apresentou no Coman, né, a proposta do desassoreamento, a qual foi... a gente teve aprovação do Conselho, a gente desse a continuidade do processo, né? E a Sanepar apresentou o projeto. Acho que é um projeto que vai ficar, pelos levantamentos, os conteúdos que estão sendo estudados. Quem teve a oportunidade, o presidente, né, de agradecer a participação efetiva do nosso presidente lá no dia do workshop. É um estudo que está sendo feito pela Sanepar e pela empresa. O Luiz também estava presente, né, Luiz? E vai ficar para toda ação que tiver de intervenção no lago, nós vamos ter um estudo já elaborado, que ele vai fundamentar qualquer ação futura, né? E também de entendimento da questão das cheias, das estiagens, toda a parte vai ficar resolvida. Então, acho que o que ficou pendente nessa apresentação ali foi a sugestão que nós recebemos das entidades ambientais, um convite que tivemos para participar em loco na cabeceira do lago, onde permanecem alguns refúgios ali, onde já tem o assoreamento, compôs uma ilha, criou-se um ecossistema novo, e para deixar essas ilhas, né? Então, como deixar elas, e qual a finalidade delas, acho que é o grande desafio para nós debater, embora o projeto ele contemple, e há interesse, né, da Sanepar, de fazer uma apresentação específica para o Conselho. Eu acho que seria bom presencial, né, presidente? Para fazer a apresentação do projeto com todos os detalhes, né? Porque lá no grande apresentação, alguns detalhes, alguns entendimentos de como ficou definido isso, a questão das contenções, a destinação do material, né, como será feito o controle da decantação desse material na área que será depositado. Tudo isso, né, merece, eu acho que pelo Coman, um acompanhamento de perto, isso daí para que a gente tenha um entendimento, né, e saber exatamente o que vai acontecer com transparência. Essa é a nossa finalidade. Então, a Sanepar, pelo que a equipe falou no dia, o Luiz está aí, pode nos afirmar isso também e colocar alguma situação que eu não estou colocando, que a gente possa fazer essa apresentação para o Coman antes de iniciar a obra, de repente, numa reunião extraordinária só para isso, apresentar um projeto bem detalhado, né, com esse compromisso de a gente entender bem o processo, todos os esclarecimentos possíveis. E acho que o grupo aí de acompanhamento ele é salutar, né? Até para nós, eu comentei já com a empresa, falei, eu vou fiscalizar diariamente essa obra, né? Eu acho que o Coman acompanhando de perto para nós fiscalizar e ver é uma situação muito salutar, e é o desejo da Secretaria de Meio Ambiente e do governo municipal que a sociedade e o Coman, nada melhor que o Coman, que é a nossa entidade fiscalizadora e representativa aí, acompanhe o processo. Sim? Sim.
Mais algum interessado ou podemos fechar a comissão com esses membros para acompanhar? Professor, Oi. Eu tenho interesse também. Ricardo Notari. Tá, então vamos lá. Tentando achar aqui de novo minha planilha. Perdi minha planilha. O Luiz, a Ana Sé, a Janecele, o Ferreira, o Ricardo e o Flávio. Isso? Isso? Então, nós vamos tentar provocar tanto a Sanepar quanto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a gente poder ter esse maior envolvimento por parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente nesse processo de preliminar, né? Tanto quanto seja assim, preliminar, considerando que já está para ser implementado o processo, para fazer esses ajustes finos. E se for do interesse, a gente faz uma reunião com todos os membros do conselho, para uma apresentação, para debate, para discussão e tal, e a gente dá encaminhamento no processo. Pode ser assim? Pode ser? Todos concordam com esse encaminhamento? O GT participa mais ativamente, a gente provoca a Sanepar e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a gente ter maior envolvimento no processo e qualquer desdobramento disso, ou se houver interesse e necessidade, a gente chama o conselho como um todo. Se não houver esse interesse ou essa necessidade, a gente faz relatos a respeito das decisões tomadas, para conhecimento do conselho. Ok? Flávio? Oi. Okay. Eu não estou conseguindo abrir o som aqui. Abrir o som, não, levantar a mãozinha, né? Tá complicado. Deixa eu... eu acho que o Ney indicou aí de fazer a apresentação do projeto como um todo para a gente. Talvez a gente poderia tirar uma data para fazer isso, né? Numa reunião já extraordinária. Poderíamos tirar essa data hoje? Deixar marcado, talvez? O que tu acha? Pode ser. Não sei se eu... Porque a agenda está meio complicada, viu? Eu entendo que as reuniões presenciais são vantajosas pelo contato mais próximo e tal, pelo jeito diferente de interagir, mas as virtuais são certamente mais rápidas em termos de agenda, porque você pode, de onde estiver, participar, né? Sim. Mas podemos tentar fazer presencial, sim. Alguém tem alguma sugestão de data, senhor secretário? Eu acho que seria uma indicação do secretário, né? Bem isso. Eu acredito, presidente, que nós teríamos que fazer até o final do mês aí essa... Sim, tem que ser já, né? Até o final do mês, no início do mês, a gente conversa com a equipe Também é importante que a equipe, o Luizão está participando aí, a equipe da Sanepar de Curitiba, eles têm que se deslocar para cá também, para participar, né? Se eles virem para cá, se presencial ou não essa reunião, se eles acharem importante fazer por online, e também a gente define esses detalhes, aí eu e o senhor de contato nesse sentido com o Luiz aí para a gente agendar a data, mas... Sim. Talvez o povo de Curitiba possa fazer online e a gente faz presencial. Faz um esquema... Vamos fazemos híbrida. Além disso, presidente, não sei se é tema agora, mas eu teria uma sugestão de pedido de data de reunião também, extraordinária, eu não sei se cabe aqui agora, o senhor vai abrir um espaço depois, para a gente fazer a apreciação lá do plano de manejo para a semana que vem. Aí, não sei se o senhor quer fazer presencial para a gente apresentar tudo, nós vamos tentar encaminhar entre hoje e amanhã todo o projeto que a equipe nos fazer a final, né, com todos os apontamentos que o grupo nos apresentou para mandar para a gente. Precisaria daí essa reunião extraordinária, porque a gente vai encaminhar daí a decisão para o juiz que a gente conseguiu nos dias lá de prazo para fazer o encaminhamento. Mas eu me comprometo com o Luiz aí de buscar uma data para a apresentação do plano, do projeto de desassoreamento, e a gente também fica em contato sobre isso. Ok. Oswaldo? Com relação ao desassoreamento,
Até hoje eu não entendi o que aconteceu no desassoreamento que houve há anos passados. E é importante vermos esse plano para entender as fases, as responsabilidades. Apenas confirmar para o conselheiro que solicitou essa apresentação, para que não tenhamos a repetição do que já aconteceu no passado e que houve uma frustração enorme por parte da comunidade. Outra questão que eu gostaria de mencionar, apenas por uma nomenclatura no assunto anterior sobre o cercamento do estacionamento e do zoológico. Naquele orçamento que que se apresentou, ele menciona que a tela será metálica de malha tal, está mencionado. Eu nem sei se existe hoje tela que não seja galvanizada, porém, essa palavra não aparece lá. Então, eu sugiro que se coloque, que se peça para a metalúrgica que inclua que a tela vai ser galvanizada. Ok. Ô, Zó, eu vou levantar com a equipe técnica do IPC, mas eu acho que existe uma grande diferença entre tela galvanizada e a tela aço, né? Mas eu vou levantar essa situação. Nós queremos, claro, tela de qualidade, vai ser tela boa, mas eu acho que a tela galvanizada, ela tem um valor muito mais significativo, aí acho que dobraria quase o preço disso daí, né? Mas eu vou levantar a situação. Eu acho que o mérito da explicação e a preocupação com a qualidade do material, que também é nossa, né? Essa preocupação de fazer algo bem feito, dessa respeito ao dinheiro público para ser gastado, mas, assim, dessa liberação do recurso. Agora, a questão do tipo do material ali é o que está no orçamento, né? Eu vou pedir uma galvanizada ali, mas eu vou esclarecer e passo para o senhor no privado, se for o caso, Oswaldo. Isso. Esclareça isso, que eu também agora, de detalhe, eu não pedi para o Rodrigo se tem esse detalhe de galvanizado ou se tem a diferença. Vou levantar a diferença de valor de cada um aí. Mas que tem tela que é galvanizada, tela aço, isso tem. Se for aço carbono, ela enferruja. Eu nem sei se existe tela desse tipo. É essa a questão. Passar para cá não deu certo? E ele disse que ele propôs Ferreira? para fazer o terreno dele. Só um pouquinho. Oi. Não, com relação ao desassoreamento, eu concordo com o Oswaldo, a gente não pode repetir os erros, né, que aconteceram. Mas isso já foi proposta de ação resolvida. E nós tivemos um workshop produzido pela Secretaria de Meio Ambiente, falando especificamente do desassoreamento do lago, que foi muito produtivo, foi explicitado pela empresa contratada e pela Secretaria de Meio Ambiente e pelos técnicos hidrólogos da Sanepar, como vai ser todo o processo. Então, foi muito explicativo. Estavam lá os profissionais da Sanepar, foram feitos os questionamentos e tudo mais. Isso, óbvio, não impede de que seja solicitado que apresente especificamente para o comando, de novo, essas metodologias que serão utilizadas. Ok? Ok. Mais alguma consideração? Então, com isso nós fechamos nossa pauta. Eu quero agradecer a presença de todos, os comentários, as deliberações, as recomendações. Oi, pois não. Eu agradecer aí a contribuição, mais uma vez, do Conselho, né, com a questão dos encaminhamentos do cercamento do zoo, mas também essa questão dessa necessidade que eu coloquei da gente marcar uma reunião para o plano de manejo. Existe essa possibilidade? Só queria deixar
esclarecido isso também? Talvez fosse melhor a gente primeiro receber o documento, avaliar o documento e saber, porque leva um certo tempo para ler, para fazer as considerações, porque daí a gente pode tentar marcar uma reunião, pode ser? Eu acredito que o documento sendo encaminhado, quantos dias mais ou menos o senhor precisa para marcar a reunião? Da outra vez a gente estava com a coisa em cima do laço, eu joguei todos os outros compromissos para cima para poder fazer a leitura toque de caixa. Eu não sei nem o tamanho desse documento agora para poder avaliar isso. Tá bom. A gente pode fazer, talvez, de novo, pedir para os conselheiros do grupo de trabalho fazerem esse esforço rápido, para a gente agilizar o processo, considerando que o nosso prazo já... O nosso não, né? O prazo da prefeitura está estourado faz tempo já. Tá. Então tá bom. A gente encaminha o documento e a gente faz por ofício a solicitação da reunião extraordinária. Maravilha. Tá bom. Muito obrigado. É isso, senhores. Então, agradecemos a presença de todos. Tenham todos um excelente dia de trabalho. Se cuidem, se protejam. Vem frio, tem dengue, tem Covid. Só não tem bala perdida, mas o resto tudo tem por aí. Se cuidem, fiquem bem e a gente se fala. Um abraço. Ok. Bom, até outro dia. A todos, obrigado. Parabéns, presidente, mais uma vez. E breve, bom trabalho a todos. Ok, até outro dia. Tchau. Obrigada. Até, tchau.